Êxodo 3, versículo 1. Diz assim: Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá, e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, no meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. E ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá, tire as sandálias dos seus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. E disse mais: eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. E disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do teu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor, por causa dos seus exatores. Conheço o sofrimento, por isso decidi, a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir da terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios estão oprimindo. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Então respondeu-lhe Deus: eu serei contigo, e este será o sinal de que eu te enviarei. Depois que haveres tirado o povo do Egito, servirei a Deus nesse monte. Palavra do Senhor. Amém? Glória a Deus. Existe uma grande diferença entre conhecer Deus, conhecer sobre Deus, e encontrar-se com Deus. Concorda ou discorda? Há uma grande diferença entre apenas conhecer a Deus, saber que Ele existe, saber que um dia Ele fez grandiosidades, maravilhas, coisas grandes, e existe uma grande diferença entre encontrar-se verdadeiramente com Deus. Certamente, o Deus de Moisés é o Deus de seus pais, de Abraão, de Isaque, de Jacó, como foi falado aqui no texto. Agora, Moisés, ele se via de encontro com esse Deus maravilhoso. E eu queria falar um pouquinho com vocês sobre esse encontro. Um verdadeiro encontro com Deus. Porque nós vivemos numa geração, eu não sei você, mas onde eu passo, eu vejo muito sobre Deus. Eu vejo muito falando sobre Deus. Nós vemos no YouTube, por exemplo, se você quiser ter acesso a algum sermão, inclusive sobre esse texto bíblico, você pode digitar aí agora, você vai encontrar vários sermões até melhores. Aplicativos com dezenas de versões da Bíblia, você pode buscar aí na sua loja de aplicativo qual Bíblia você quer usar agora. Nós temos acesso a, por exemplo, podcasts cristãos falando sobre a Bíblia, sobre a Palavra de Deus. Nós temos cursos de teologia agora, inclusive, se você quiser se inscrever em um online, nesse momento você pode se inscrever. Nós temos livros e livros e livros e livros de grandes pregadores, ou seja, o que eu quero dizer para vocês? Nunca foi fácil adquirir tanta informação sobre Deus. Nunca foi tão fácil conhecer Deus através de tanto acesso que nós temos hoje em dia. Através de um clique, você consegue ter muitas e muitas informações sobre quem é esse Deus. Mas nós podemos até conhecer os textos, mas muitas vezes
a pessoas que não conhecem o autor desse texto. Nós podemos decorar versículos sem experimentar essa presença. Podemos servir na igreja sem nunca termos sido marcados por Deus. Mas nós, nessa noite, em nome de Jesus, temos que mudar essa realidade para uma igreja que não apenas conhece ou ouviu falar de Deus, mas nós precisamos encontrar com Deus verdadeiramente. Por isso que Deus aqui não está chamando Moisés para uma missão qualquer. Repare, Deus está chamando Moisés para um encontro com ele. Deus chama a atenção de Moisés por meio de uma coisa inusitada, por meio de uma coisa que parece até impossível de acontecer. Eu não sei se você já viu isso acontecer, mas eu confesso que nunca vi algo pegar fogo sem realmente pegar fogo. Uma sarça pegando fogo sem ter fogo durante a noite. E eu acho que, inclusive, foi uma das coisas que Moisés foi chamado a atenção. Não é verdade? Por quê? Porque ele estava no meio de um deserto, estava no meio de um nada, e de repente ele encontra um fogo que não queimava. Ele falou, peraí, inclusive está no texto bíblico, né? Não é mais de interpretação, não, está no texto. Ele fala, peraí, deixa eu dar uma olhada aqui que é esse fogo, né? Então disse consigo mesmo, peraí, eu vou ver essa grande maravilha que eu nunca vi. Deixa eu dar uma olhada nessa grande maravilha. Tem uma ilustração que eu separei para a gente, que é um jovem violinista procurou um senhor que já tocava há muito tempo. E ele perguntou, quanto tempo eu preciso estudar para tocar igual a você? Aí o violinista falou, olha, se você praticar 8 horas por dia durante 20 anos, talvez você consiga. E o rapaz respondeu, e se eu praticar 16 horas por dia? Aí o velho sorriu e disse, então, talvez 40? Aí o jovem ficou meio confuso e o mestre explicou, porque você só pensa em fazer e se esquece de aprender a ser. Muitas vezes nós estamos muito interessados em fazer, e executar, só que nós esquecemos das outras horas do dia. Nós esquecemos dos momentos em que precisamos aplicar aquilo que se aprende. O verdadeiro encontro com Deus, e nós vemos a história de Moisés, ele tem uma trajetória, ele não começou do nada, ele não começou do estalar dos dedos. E eu queria viajar com você nesse momento, nessa história. Todos conhecem a história de Moisés? Dá uma glória a Deus aí. Glória a Deus. Pô, então eu vou poupar tempo, né? Vou poupar um grande tempo. Se a gente conhecer a história de Moisés, ele nasceu lá no... Onde que ele nasceu, gente? Vocês falaram que conhecia. Nasceu no Egito, né? Encontrou então um faraó que não conhecia o Deus lá de José, lá dos tempos de José. Então esse faraó começou a escravizar o povo. Então Deus levanta esse Moisés como um grande homem que libertaria o seu povo. Mas nem tudo foi fácil, nem tudo foi simples. Por quê? Porque surgiu então, com medo do povo se rebelar contra o faraó. O que o faraó fez? Mandou matar todos os meninos e lançar no Nilo. Uma grande aí, fossem todos mortos ao nascer. Lançassem ao Nilo. Joquebede, então a Júlia vai dançar aqui pra gente, o Joquebede, Moisés. Joquebede foi, pegou o menino, colocou no cestinho, e o que ela vai fazer? Lançou o Nilo, como o faraó tinha ordenado, só que dentro de um cestinho. Chega, né, para a filha de faraó, encontra o menino, adota o menino, e Moisés cresceu no Egito. Eu fico imaginando os primeiros anos de vida de Moisés, aprendendo no palácio,
vivendo como um egípcio, e esse confronto realmente entre as duas culturas. Eu me desculpo, eu fico pensando em como que houve o confronto depois dessas duas culturas na mente de Moisés. Porque eu dei aula agora há pouco tempo sobre a cultura do Egito Antigo, lá para o 6º ano, na escola que eu dou aula. E a cultura do Egito Antigo não tem nada a ver com essa nossa cultura do Deus vivo. Adoração de vários deuses, deuses que têm formas humanas e formas de animais. Adoração desses deuses aí, né? Muitas vezes com formas de animais, representantes da natureza, oferendas a esses deuses como uma forma de tentar pegar aí a melhora da agricultura, melhora da colheita. Então, há algumas coisas que o Egito não combinava com a cultura do povo hebreu. Mas Moisés, ele tem essa transformação. E para ter essa transformação, ele precisava de um verdadeiro encontro com Deus. Repara, o que eu estou querendo dizer e onde que eu estou querendo chegar com isso? Nem todo mundo nasceu nessa nossa cultura cristã. Nem todo mundo que você conhece fala como crente, tem jargão de crente. Fala agora não, na bênção, tudo na bênção, tudo na paz. Nem todo mundo que você conhece o ambiente em que você vive de igreja. E a Bíblia vai nos falar que Ele nos transportou do império das trevas e vai levar lá para o reino do seu Filho amado. E muitas vezes essa transformação do Egito para a vontade de Deus requer entrega, renúncia e, o que eu quero dizer aqui para a gente, um encontro com esse Deus. Verdade, essa palavra ela precisa de ser uma verdade em nossos corações. Porque para abandonar o Egito, para abandonar as práticas do Egito, para abandonar os deuses do Egito, é necessário verdadeiramente encontrar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador e aceitar esse Cristo. Para nós abandonarmos as práticas velhas do passado, abandonarmos o pecado, abandonarmos tudo o que ficou lá enterrado no passado e vivermos e sermos uma nova criatura em Cristo Jesus. Por isso é maravilhoso. É maravilhoso entender isso, porque olha aqui, nos primeiros anos de Moisés, eu não sei se você reparou isso, nós temos esse encontro de Moisés quando ele tinha quase 80 anos. Quando Moisés matou um egípcio, ele tinha 40 anos. Quando Moisés encontra a sarça, ele tinha mais 40 anos, ou seja, 80 anos. E às vezes a gente acha que é velho demais para fazer a obra de Deus. Muitas vezes nós achamos que nosso tempo até passou. Não, isso aí está com a Júlia, com o Lucas e com a Duda e com os meninos aí, porque o pastor Tiago está velho, está com barba branca. Eu sou zoado na escola porque eu estou com barba branca. Por incrível que pareça, os meninos lá da escola me acham super velho. Olha, eu fico muito bravo com isso. Porque eu estou com barba branca, por isso que meu pai tira dele, né? Aí eu falo, são vocês que me deixam com essa barba aqui. Mas repara, o tempo vai passando na vida de Moisés. As coisas vão acontecendo na vida dele. E ele vai passar 40 anos fugido no deserto. Imagina, de repente uma sarça está falando com ele. Que coisa é essa? Para a gente iniciar os pontos aí depois dessa longa introdução. Primeira coisa que eu separei para a gente falar nessa noite é: os nossos olhos precisam ser transformados para o encontro com Deus. Por quê? Então disse Moisés: agora virarei para lá e verei essa grande visão, né? Em Êxodo 3:3. Então disse: conseguirei para lá e verei essa grande maravilha. O nosso encontro com Deus, nós precisamos
enxergar de uma maneira diferente esse encontro. Percebe? Esse encontro com Deus exige disposição para interromper uma rotina. Quantas e quantas vezes Moisés, nesses 40 anos ali, já não passou por ali, já não pastoreou por ali, já não viu aquele deserto daquela mesma maneira, já não viu o Horebe daquela mesma maneira. Quantas e quantas vezes ele já não olhou para aquele deserto da mesma maneira, só que agora ele viu algo diferente. Por isso vivemos em um mundo, e eu estava conversando com o pastor Rodrigo sobre isso, o Rio de Janeiro a gente vive sempre na correria, ocupado. Por incrível que pareça, gente, vocês acreditam que tem gente que dirige olhando o celular? Não, que isso, não é possível. Acredita que tem gente usando o celular dirigindo? Desculpa, meu Deus. A gente vive numa correria. Nós vivemos respondendo mensagens, atendendo ligação, resolvendo problemas. Antigamente, para você falar com alguém, mandava uma carta, demorava meses para chegar, depois a pessoa mandava outra carta, você respondia essa carta. Hoje em dia, se você não respondesse o WhatsApp em alguns minutos ou horas, meu amigo. Hoje o professor estava falando, ontem, o professor estava falando comigo. Antigamente a gente vinha da aula, depois voltava no dia seguinte. Hoje em dia a gente trabalha 24 horas, eu não sei vocês também, né? Provavelmente, porque é chefe mandando mensagem no grupo do trabalho, né? Ou seja, nós vivemos nessa do dia a dia. E o que acontece? Deus continua esperando que nós para olhar para Ele, para ter um encontro com Ele. A correria do dia a dia, às vezes, não deixa a gente fazer isso. Vai de um lado, vai para o outro, dá comida para um, dá comida para outro, veste um, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Muitas vezes a gente passa até o dia inteiro sem conversar com Deus. O problema não foi Deus deixar de falar com o povo, foi nós, muitas vezes, deixarmos de buscar a grandiosidade de Deus como verdadeiramente nós buscamos. É ou não é verdade? Às vezes a gente só deixa para buscar quando há algum problema, quando há alguma dificuldade, quando há uma doença. Não, peraí, que agora eu vou orar por isso, por aquilo. Quantas vezes no seu dia você se envolve com o seu Deus por prazer, por alegria? Ou a gente só fala para pedir? Por isso, imagina Moisés, 40 anos, todos os dias, as mesmas ovelhas, o mesmo deserto, o mesmo caminho, a mesma igreja, os mesmos hinos, os mesmos textos, as mesmas orações, e de repente alguém está chamando no meio da sarça. O perigo da maturidade, da nossa maturidade como igreja, não é deixarmos de servir e sentarmos no banco. O perigo está em deixar de ouvir a voz de Deus, deixar de contemplar esse Deus maravilhoso, deixar de olhar a esse Deus e esse culto como uma veneração, uma adoração a Deus, e virar apenas uma obrigação de ter que vir e ter que fazer. Jesus mesmo vai falar em Mateus 13:13, vendo, não vem. Como é que eu faço? Como é que alguém pode ver e não ver? Porque vendo não vê, ouvindo não ouve, nem entende. Não obedece. Porque os olhos físicos nossos olhos físicos podem até estar funcionando. Mas Jesus está falando sobre os olhos espirituais, sobre a sensibilidade espiritual, de entender que o nosso mundo não é esse mundo material de cadeiras que nós estamos vendo aqui. Nós temos uma vida eterna com esse Deus maravilhoso. Vou ter que dar uma andada aqui, que eu separei outro texto, mas vou voltar para esse texto aqui. Às vezes, nosso ministério, muitas vezes está em crise, como líderes no nosso trabalho, na nossa caminhada cristã, porque a gente
olha para os recursos, para a falta de recursos, para poucas pessoas, dificuldades, críticas, limitações, mas nós nos esquecemos de perguntar uma coisa: aonde está Deus trabalhando na nossa igreja? Eu queria que a gente refletisse nessa noite. Nós não temos que ignorar os problemas, mas começar a entender aonde é que está o Deus Todo-Poderoso nisso tudo. Não adianta a gente colocar e apagar esses problemas da nossa mente, mas entender que Deus está acima de todos eles. E quando eu continuar adorando o meu Deus, quando eu continuar louvando o meu Deus, quando eu continuar fazendo a obra, pregando o Evangelho a toda criatura, as outras coisas vão ser tudo acrescentadas. Nossa igreja precisa fazer a boa obra. A igreja do Senhor no Brasil precisa fazer a boa obra. Precisa adorar. Não adianta a gente se preocupar só com luz, com um instrumento, com isso, e esquecermos do centro do Evangelho. Tem muito se preocupado com telão, LED, e a presença de Deus, e pregar o Evangelho a toda criatura, e chegar e encontrar esse Deus maravilhoso, mesmo que seja num milagre de uma sarça que fala. É esse Deus maravilhoso que eu quero buscar para a minha vida. É esse Deus maravilhoso que eu quero buscar para a minha caminhada. Por isso, Deus continua buscando homens e mulheres que ainda consigam parar diante de uma sarça. O que eu quero dizer com isso? A oração não pode virar uma obrigação. A palavra não pode virar apenas um material para estudo. A igreja não pode virar apenas um encontro. Nós precisamos entender que precisamos contemplar essa glória de Deus. Vir para esse lugar para adorar o Deus verdadeiro. Vir para esse lugar para fechar os nossos olhos em meus louvores e louvarmos a Deus com verdadeiro coração. Precisamos, muitas vezes, enquanto estamos andando pelo Horebe, eu quero que você entenda isso, dê glória a Deus aí, parar para ver a sarça no meio do caminho, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. O segundo passo, depois que ele viu, não sei se você reparou no 4, versículo 4, Êxodo 3, 4, chamou e disse, ou seja, Moisés, depois que ele viu, Moisés ouviu. Moisés. Ou seja, imagina essa cena extraordinária, maravilhosa. O Deus do universo está conhecendo um pastor esquecido, fugido no meio do deserto. O Deus Todo-Poderoso está olhando para um pastor lá no meio do deserto, durante 40 anos. Imagina a cabeça de Moisés, ele deve estar pensando, minha história acabou, eu era príncipe do Egito, eu estava lá no meio do faraó com o povo todo, e de repente eu estou aqui no meio do nada, Deus se esqueceu de mim. Mas Deus, ele vai chamar por um detalhe maravilhoso, que é o seu nome. E não uma vez, mas 2 vezes. E a palavra vai confirmar, e alguns teólogos confirmam isso, que quando Deus chama 2 vezes, e a cultura do Oriente é essa, quando fala 2 vezes o nome, é porque quer confirmar uma coisa importante que vem depois. Por isso, Moisés, tananã, tananã, tananã. Ou Gênesis 22, 11, não precisa abrir não, mas Abraão, e ele vai falar, Samuel, canto lembro, Samuel. Lucas 10, Marta. Lucas 22, Simão. E Atos 9, Saulo, por quem me persegue? Né? Ou seja, Deus está querendo chamar a atenção de Moisés para alguma coisa importante que vai vir depois. Ou seja, Deus não trata Moisés como apenas um número qualquer. E Moisés
para ouvir aquilo que Deus quer falar para ele. Eu confesso que isso é um dos maiores problemas que eu tenho hoje dando aula, por exemplo. Porque eu tenho vários alunos olhando para mim, mas muitas vezes não estão ouvindo nada que eu estou dizendo. Alguns até escutam a aula, sabe como? Com fone de ouvido. Aí eu dou aquela olhada assim, tira. A gente está cercado de vozes, né, ao nosso redor, prestando atenção em outra coisa, pensando em outra coisa. Ou às vezes a gente está até aqui na igreja pensando no feijão que tem que botar de molho, na roupa para lavar que tem que botar. Eita, esqueci a roupa na corda, meu Deus. Tá... A correria é notória, a gente vive assim. A gente está vivendo cheio de trabalho, da correria. Às vezes a gente tem que parar e pensa, eu esqueci tal coisa. Será que eu apaguei o fogo? Meu Deus. Às vezes eu falo, pessoal, vamos lá, exercício para casa, página 47, vamos lá. Aí, professor, qual é o exercício para casa? Página 47, está aqui no quadro. Qual é a página mesmo que é para abrir? Página 47. Chega uma hora, para, chega. Página 47. Aí todo mundo, tá bom. Por quê? Porque é muita coisa. Rede social. A cada rolada para cima, né? A cada passada de post daquele, é mais uma informação, mais uma informação, mais uma informação, mais uma informação. E quanto maior o vídeo, menos relevância vai ter, porque a pessoa quer informação rápida. Tá, é isso aí, beleza, tá, passa para o outro. É uma dificuldade que nós temos hoje em dia, não é verdade? As pessoas já não têm tempo para parar e ouvir aquilo que você quer dizer. Não só tempo, né? Tempo é uma desculpa. Não tem mais interesse. Por isso, no meio desse barulho todo, no meio dessa caminhada aí de Moisés, Deus chama ele. Deus fala o nome dele. E Deus está chamando o nosso nome, em nome de Jesus. Deus nos chama pelo nome, e Ele chama cada um de nós e nos sacode para a gente viver aquilo que Ele tem para nós, o projeto que Ele tem para nós. E Deus está chamando hoje o seu nome, em nome de Jesus, amém? Diga seu nome 2 vezes aí, 1, 2, 3, e... Tiago. Calma que eu vou chegar na resposta, hein? Você falou seu nome, a resposta dele aí. Aonde também, 1 Reis 19, não precisa abrir não, Vitória, mas o Elias vai aprender um pouco isso também. Houve o vento, o terremoto, o fogo, mas Deus não estava em nenhum deles. Depois veio uma voz mansa e delicada. O problema nunca foi o volume, a quantidade de coisas. Lembra que eu falei lá no início? Hoje tem livro, tem internet, tem vídeo, tem podcast, tem isso, tem aquilo. Nós temos que ter sensibilidade para ouvir a sua voz. Às vezes a gente quer trovão, relâmpago, vento, terremoto, fogo, mas se esquece de que precisamos de sensibilidade para ouvir a voz de Deus. Às vezes, muitas vezes, a igreja quer o trovão, quer o fogo, quer o milagre, quer isso, quer aquilo. E Deus está falando em meio a um sopro suave a sua voz. Nós precisamos ser sacudidos por Deus. Deus precisa continuar falando conosco. Terceiro ponto, Êxodo 3:6, versículo 6 agora. O coração precisa ser quebrantado diante de Deus. Primeiro ele viu, depois ele ouviu, e agora o coração foi quebrantado. Então Moisés encobriu o rosto porque temeu olhar para Deus. Teve medo de olhar para Deus. O que muda nisso tudo?
A sarça vai continuar o mesmo. O monte é o mesmo de quando ele chegou lá. O deserto continuava igualzinho quando ele chegou. Mas o que vai mudar aqui agora vai ser o coração de Moisés. O coração vai ser tomado pelo temor de Deus. Primeiro ele vê, depois ele ouve, depois ele se quebranta. É exatamente isso o que um encontro com Deus quer de cada um de nós. Porque depois do quebrantamento vem a resposta, e a resposta foi: eis-me aqui. Isaías 6:5 também vai falar: eis-me aqui. Antes de tratar a nação, é necessário tratar o profeta. Antes de Deus falar com você aí nesse banco, pode ter certeza que eu tomei a paulada primeiro antes de vir para cá. Antes de trazer a mensagem para vocês, pode ter certeza que eu fui sacudido lá no meu sofá primeiro. Da mesma forma que aconteceu com Pedro, na pesca maravilhosa. Pedro não vai dizer: Senhor, que milagre maravilhoso, em Lucas 5:8. Vou só citando para a gente remir tempo. Ele vai falar: Senhor, eu sou um homem pecador. O encontro requer: afasta de mim porque sou um pecador. O encontro requer quebrantamento. O encontro com Deus requer se colocar diante dele e mudar o coração. Nós não podemos entrar por essas portas, ter um encontro com esse Deus maravilhoso e continuarmos da mesma maneira de quando entramos. Nós precisamos ter reverência segundo a vontade de Deus. Precisamos entender que esse altar é o local para nos jogarmos, nos deitarmos, nos ajoelharmos diante a Ele e falar: Senhor, toma a minha vida, nos quebrantarmos diante dEle e falarmos: Senhor, eu sou apenas um pecador, eis-me aqui, Senhor, porque eu quero viver verdadeiramente essa presença. Por isso, o coração é o centro de uma vida espiritual. 1 Samuel, um texto conhecido demais, 1 Samuel 16:7, vai falar que o Senhor vê, não vê como o homem vê, mas Ele vê o coração. O ser humano vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Coloca a mão no seu coração e fala: Senhor, muda a minha vida, muda meu coração, transforma meu coração num coração igual ao seu. Por isso, Deus não escolheu Davi porque ele era o mais bonitinho, mais preparado, o mais ruivinho e bonitinho e legalzinho. Deus não vai escolher porque ele estava preparado e ele era fortão e bonitão. Deus vai escolher porque encontrou um coração. E ele não vai falar, né? Versículo 1 Samuel 16, ele não vai falar: eu encontrei um guerreiro segundo o meu coração, um músico segundo o coração, um administrador segundo o meu coração. Ele vai falar, em Atos, vai lá para Atos 13:22, ele vai falar: achei Davi, homem segundo o meu coração. Olha aí, homem segundo o meu coração. Ele não vai falar um administrador segundo o meu coração. Ele vai falar: olha, isso aí é um cara que é até bonzinho também, que é professor segundo o que eu queria. Não, ele vai falar que ele era um homem. Aonde nós formos, aonde nós passarmos, não é enquanto estamos dando aula, administrando, fazendo dente. Enquanto nós passarmos como homens e mulheres de Deus, nós vamos fazendo a vontade desse Deus maravilhoso. Não é enquanto você está aqui, não é enquanto você só está em casa, não é enquanto você está com seus amigos, não é enquanto... Em todo momento, precisamos ter um coração igual ao dele. Amém? Próximo tema, a boca.
precisa aprender a responder a Deus. Quem está pronto para responder a Deus aí? Êxodo 3:4. O que ele falou? Eis-me aqui. Thalita já respondeu ali. Depois de ver, depois de ouvir, depois de quebrantar, Moisés finalmente percebe que Deus chamou 2 vezes, ouviu e ele responde. Qual a sua resposta diante de Deus agora? Em hebraico, significa remini, que significa não apenas estou aqui, mas quer dizer estou disponível. Conte comigo. Estou pronto para ouvir e obedecer. Olha que coisa maravilhosa. Reneni, Reneni. Falei 3 coisas diferentes, meu Deus. Reneni. Antes mesmo de conhecer toda a missão, repara, Deus só vai falar o que ele tem que fazer, inclusive ele vai dar para trás depois, mas antes de tudo, ele fala, Senhor, estou pronto a ouvir, estou pronto a aprender, estou pronto a obedecer. O princípio de toda liderança, o princípio de todo homem e mulher de Deus, não é saber, poxa pastor, quanto tempo que vai durar isso aí? Deus, essa missão aí vai me levar quanto tempo? Como é que vai ser isso, Deus? Me conta primeiro. Mas quem que vai estar comigo, pastor? Eu vou, tá, mas essa missão aí vai estar com... Qual que vai ser o resultado disso? Vai ser bom, vai ser ruim? Não. A fé não consiste, repara, eu vou ler para ser fiel. A fé não consiste em conhecer todo o caminho, consiste em confiar em quem conhece. Você não tem que estar preocupado em saber o final da história, mas você precisa estar preocupado em fazer a vontade do Deus Todo-Poderoso, porque se Ele está contigo, Ele está te guiando, Ele conhece o caminho, Ele tem a direção, fica tranquilo que você vai chegar até o fim, em nome de Jesus. Isaías respondeu, eis-me aqui, Senhor. Samuel falou, fala, Senhor. Maria respondeu, eu sou serva do Senhor. O próprio Jesus diz, eu venho fazer a tua vontade. Os maiores homens, os maiores nomes da Bíblia tiveram uma coisa muito importante para nós aqui nessa noite. Quem está ouvindo, dá um glória a Deus. Disponibilidade para servir a Deus. Não é um currículo maravilhoso, não é um curso de teologia maravilhoso, não é um curso e um diploma que vai lá na porta, mas eles tiveram disponibilidade para servir a Deus. Moisés, ele diz, eis-me aqui, mas alguns versículos depois ele titubeia. Isso pode acontecer com a gente. Deus, eu estou pronto para qualquer coisa. Quantos já fizeram isso e falou, isso aí não. Só eu, misericórdia, eu já fiz isso. Senhor, eu estou pronto, é isso, vamos embora. E da primeira coisa que Deus manda você fazer, você fala, é isso aí, eu acho que já não é legal não, né, Deus? Aconteceu com Moisés, ele era humano. Isso humaniza o texto. Muita gente olha para esses textos bíblicos e fala, tá vendo? Tudo pichulezinho, tudo não serve para nada. Eu já ouvi várias vezes, olha lá, tudo não prestaram. Davi, esse foi um homem que não veio nada, esse outro não veio. Percebe? Isso humaniza, traz a humanidade do homem que está aqui e da grandiosidade de Deus que estava sobre ele. Olha aqui, lá em Êxodo 3:11, quem sou eu para ir? Eu vou falando rápido, tá? Desculpa, gente. Quem sou eu para ir a Faraó? Observe, ele está 40 anos depois falando, como é que eu vou chegar lá sozinho? E Deus fala, eu estou contigo, vamos embora. Depois ele vai falar, mas quando eu chegar lá, o que eu vou falar que você é? Qual é o teu nome? Né? Ele vai falar, diga que eu sou. A riqueza do Deus eterno, grandioso, autoexistente, imutável. Depois ele vai falar, Deus, eles não vão acreditar em mim não. Agora ele está preocupado com a opinião
dos outros. E Deus vai falar, joga seu cajado aí, coloca a mão para dentro aí sai com a mão leprosa. Então, através dos milagres. A quarta coisa, eu nunca fui eloquente. Não. Aí Deus vai falar, não fui eu que fiz a boca do homem? Então fica tranquilo, eu vou colocar palavras na tua boca. Ou seja, por último, a quinta objeção, o Moisés vai falar, envia outro no meu lugar. Alguém já disse isso? Essa quinta objeção é interessante porque ele revela que o problema não era o faraó, o problema não era a fala, o problema não era o povo, o problema dele era o medo, ele mesmo, né? E Deus tem paciência para falar uma coisa após a outra. Deus tem paciência de falar, Moisés, tá bom, eu vou resolver isso. Deus tem paciência para dizer, fica calmo, eu vou fazer. É isso que você quer? Então, eu sou esse Deus aqui. É sua dúvida essa? Eu vou te responder essa dúvida. E é isso que Deus faz conosco. Deus não procura desculpas. Ele quer que a gente entregue os nossos problemas, as nossas limitações, todos na mão dele, para que ele possa fazer a obra. Não, eu não vou fazer isso porque, sabe como é que é? Eu não sei falar muito não, pastor. Eu não sei orar não, então não me coloca para orar não. Não, eu não vou fazer a obra porque isso é difícil, sou assim, sou assado. Repara, não são as desculpas. Agora, Deus, eu não sei falar, mas o Senhor é que vai colocar a palavra na minha boca. Não é desculpa que nos afastando de Deus, mas colocar as nossas dificuldades diante de Deus. Entendeu a diferença? E por último, as nossas mãos precisam ser consagradas para o serviço do reino de Deus. Ele pergunta no versículo de número Êxodo 4:2. Então perguntou o Senhor, o que é isso que tens às suas mãos? E eu quero finalizar com isso. E ele falou, é uma vara, um cajado, né? Deus, ele não pergunta porque ele não sabe o que ele está, né? Ele quer que o próprio Moisés responda o que estava à disposição dele. Repara, muitas vezes isso representa a gente. Moisés fica cheio de dúvidas, cheio de coisas, cheio de problemas, colocando coisas na frente da missão que Deus tinha para ele. Mas Deus pergunta, o que você tem aí? Quantos já entenderam? Digam glória a Deus. Deus chama a atenção para esse símbolo que estava nas mãos de Moisés. Talvez ele olhasse para aquele cajado e se lembrasse de tudo que tinha passado pela vida dele. E hoje, você talvez tenha algo guardado dentro de você, ou tenha um instrumento para utilizar para a obra de Deus. E a primeira coisa que Deus pede é, o que tem aí nas suas mãos? E Deus está olhando para você nessa noite e falando, o que tem aí nas suas mãos? Eu quero te usar, eu quero fazer em nome de Jesus. E eu separei alguns exemplos aqui para a gente. E você vai dando glória a Deus. Antes de mandar Moisés enfrentar Faraó, Deus pede o seu cajado. Abraão tinha Isaac. Pedro tinha barcos. Mateus tinha coletoria. Eliseu tinha os bois. Moisés tinha o cajado. Mas sempre existe algo em nossas mãos para utilizarmos para a obra do Senhor. E o Senhor está te perguntando isso nessa noite. Me entrega isso para usarmos para a obra, em nome de Jesus. Talvez a gente estivesse pensando aqui, se eu tivesse mais tempo, pastor, eu até te ajudava. Ou quem está nos ouvindo. Se eu tivesse mais dinheiro, eu até conseguia usar mais para a obra. Se eu tivesse mais estudo, mais oportunidades, mas
Deus está perguntando para nós, para mim, para você nessa noite: o que você tem hoje? Assim como foi 5 pães e 2 peixinhos, assim como foi a botija de azeite que foi multiplicada, assim como foi o cajado, a funda de Davi, era o que ele tinha, assim como foi a pequena oferta daquela viúva. O reino de Deus nem sempre começa com grandiosidade. O reino de Deus nem sempre começa com algo estrondoso, mas começa com, mais uma vez, essa palavra, disponibilidade. Para concluirmos, tira a sandália dos seus pés, porque o solo que você pisa é santo. Tudo isso vai concluir e terminar com uma grande missão. Vem agora, no versículo 3:10, e eu vou te enviar lá para Faraó. Começamos em Êxodo 3. Um homem comum, pastoreando ovelhas comuns, num monte comum. E de repente, ele recebe um chamado de Deus para ir e fazer uma grande obra. O chamado começou na sarça. E não era apenas falar com o faraó, mas era libertar todo um povo que estava no Egito. Talvez você não tenha ideia da grandiosidade do chamado que Deus tem na sua vida, mas eu queria que você observasse o processo que você passou até chegar aqui. A grande pergunta é: será que ainda temos olhos para ver, perceber quando Deus está falando? Será que nós temos ouvidos para ouvir sensivelmente a voz desse Deus maravilhoso? Será que nós estamos colocando os nossos cajados e as nossas mãos disponíveis para servir? Para fechar, queria que você fechasse seus olhos, porque Moisés não vai mudar só porque olhou uma sarça, mas mudou porque o seu coração não deixou apagar o fogo que havia dentro dele. O maior milagre não foi uma sarça ardendo naquele deserto, mas o milagre maior naquela experiência de Moisés foi Deus acendendo o coração de um homem que mudaria a história para sempre. E hoje, em 2026, nós estamos vendo o reflexo de uma atitude que alguém tomou. Talvez você possa ser esse homem e essa mulher em 2026, que vai tomar uma atitude diferente para ouvir o Senhor, renovar, crer que esse Deus maravilhoso está te chamando para uma boa obra, e Ele não quer ouvir as desculpas, porque Ele está pronto a resolver todas elas, e Ele está contigo, e Ele vai até o final, seja para falar com o faraó, seja para resolver os problemas do deserto, seja para fugir do faraó que está atrás de você. Deus é contigo, e Ele vai te guiar até o fim, rumo à terra prometida, em nome de Jesus. Ele é fiel para cumprir a boa obra. Eu queria que você fechasse seus olhos e orasse a Deus maravilhoso. Você já viu, você já ouviu, você já colocou à disposição, então faça isso diante de Deus. Coloque à disposição, coloque disponível, assim como Moisés fez lá atrás. Ouça a voz de Deus, se inspire a viver algo que Deus tem para você, que parece impossível aos seus olhos, mas Deus te chamou, tenha certeza, e Ele te chamou pelo nome 2 vezes.